Você percebe isso? Que as pessoas que chegam até você como terapeuta ou nas rodas de cacau, as pessoas chegam doentes por conta deste barulho também do mundo lá fora? Sem dúvida, sem dúvida. A gente hoje vive um momento de muita separatividade, em que a gente tenta se proteger a qualquer custo. E nessa tentativa de se proteger, a gente consome mais, a gente se preocupa mais, a gente está vivendo num momento de escassez. Então isso faz com que a gente busque fórmulas rápidas, faz com que a gente busque algum alento, algo para a gente se encostar, para a gente agarrar ali. Isso é tudo produto do nosso ego. As medicinas e o cacau nesse sentido é um movimento quase que revolucionário de voltar para um momento mais natural, em que a gente consegue parar, confiar uns nos outros dentro de um círculo, se conectar com espíritos. De lições maiores, mais marcantes, brotaram na tua vida a partir da tua relação com toda essa ancestralidade da floresta? Olha, eu sinto que explodiu uma bolha pessoal, assim, que hoje eu tenho muita consciência de que é necessário eu tirar o olhar do meu próprio umbigo, de que o meu ego é muito inteligente em criar narrativas e desculpas para eu não fazer melhor, para eu não fazer mais pela minha espiritualidade, por mim mesma. Eu acho que a gente fica um pouco que sem desculpas. Meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Barbieri Podcast. Essa temporada está extraordinária, eu estou recebendo pessoas muito especiais e eu trago hoje alguém que vai te trazer muito esclarecimento, muita conexão com o divino, com o sagrado. Eu tenho certeza que você vai amar. A minha convidada de hoje, ela é enteoterapeuta, reikiana, facilitadora de círculo de mulheres, estudiosa do caminho xamânico e suas vertentes filosóficas, principalmente no que tange à sabedoria ancestral feminina e ao resgate da relação de comunhão com a natureza. Yasmin de Sá, minha irmã, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite, muito feliz de te ter aqui. Te conheci em uma cerimônia do Xamanismo Sete Raios, do qual eu participei numa condução sua com o Felipe Rocha, de ayahuasca, e eu gostaria muito de ter essa oportunidade de conversa contigo para conhecer mais do seu trabalho. Bem-vinda. Gratidão, gratidão. É muito especial estar aqui, muito especial poder ter um espaço de compartilhamento, da gente trocar ideia e unir, acho que caminhos em direção a uma espiritualidade mais viva, mais presente e mais respeitosa com todas as linhas, né, que trabalham para esse bem maior. Quem não conhece o seu trabalho, se a gente fosse simplificar uma explicação, uma definição, hoje, o que você entrega? Onde você se encontra realizando esse trabalho espiritual, de autoconsciência, de autoconhecimento? Como você define o seu trabalho hoje? Hoje eu faço parte do grupo de estudos do Xamanismo Sete Raios, então dentro desse grupo a gente tem vertentes tanto com as medicinas da floresta, então com a ayahuasca, com o rapé. A gente tem uma sede desse instituto em que a gente opera individualmente também, com atendimentos individuais e sempre abrindo espaço para iniciativas com os povos originários, então para rodas de cantos, para palestras, para exposições, para os saraus que a gente faz lá. Então esse é o meu trabalho com o Xamanismo Sete Raios, e eu tenho um trabalho que é a vertente com cacau, que é dentro desse guarda-chuva, né, desse grupo de estudos, que é o Manauá, que é o trabalho com cacau voltado para bem-estar, voltado para conexão, para o autoconhecimento e para uma espiritualidade que visa o resgate dos saberes femininos, desse feminino intuitivo que a gente precisa resgatar de alguma forma no nosso dia a dia. Então, esse é o trabalho que eu faço tanto individualmente com o cacau, nos atendimentos terapêuticos também, quanto nos círculos de mulheres e todas as iniciativas que a gente faz a partir da conexão com essa bebida. Legal. Eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer mais do cacau, porque a gente ouve muito mais falar na atualidade, assim, a gente ouve uma disseminação de informação, muita gente fazendo rodas, muitas coisas acontecendo em nome ou com o uso do cacau. E eu acho que é um desconhecido, ainda que ele esteja num nível de popularidade muito grande, existe um desconhecimento também, né? A minha percepção. Então eu queria que você me dissesse o que é o cacau, assim, como que rolou isso na tua vida primeiro, por que o cacau entrou na tua vida e por que você decidiu conduzir essa missão na vida de outras pessoas também, né? O cacau hoje, ele
que bom, né, que existe esse hype, essa atenção que estão dando para essa medicina, mas de fato é preciso conversar e esclarecer muitos pontos para que se tenha um olhar responsável e verdadeiro para ela, né? Primeiro, a minha história, ela começou a partir de uma viagem de uma amiga para o México. Então, o Manauá hoje é composto por 3 mulheres. Eu, a Marcela e a Eline, que conduzimos as vivências. E foi uma viagem da Marcela para o México que entrou em contato com essa medicina vinda de uma abuela mexicana. E ela voltou com o coração muito tocado. Isso foi em 2019. E aí a gente começou a estudar, porque a gente sentiu que poderia ser um momento de conexão para um retiro que a gente estava construindo dentro do grupo. Mas antes a gente tomou aí, durante uns 8 meses, cacau todos os dias, estudando, porque não tinha cursos, não tinham pessoas no Brasil que falavam muito sobre essa medicina de uma maneira estruturada. E a nossa maior felicidade foi ter, nesse início de caminho, ter tido contato com o cacau de uma maneira muito livre, de uma maneira que nós mesmas fomos construindo um caminho muito orgânico de trabalho com essa medicina. Isso a gente está falando, desculpa, Yas, a gente está falando de que ano? Foi em 2019 e o nosso primeiro trabalho com cacau foi em 2020. Então, foram estudos em cima das luas, da astrologia, do céu e de tudo que estava acontecendo, do nosso período menstrual, do nosso período lunar também. Então, a gente ia investigando, anotando, experimentando entre nós o que combinava, como a gente se sentia, como a nossa intuição falava com a gente, depois de um uso mais contínuo, né? Depois de uma intimidade com o cacau, até que a gente se sentiu pronta a compartilhar com outras mulheres. E aí, compartilhamos num retiro. Uma das participantes falou: eu acho que esse trabalho tem que ser levado para círculos de mulheres. Eu acho que caberia num resgate, num momento de mais silêncio, de círculo, de barreiras mais permeáveis, quando a gente se junta entre mulheres em círculo sagrado. E a partir do incentivo sempre, né, de muitas mulheres, a gente começou a trabalhar com a medicina. Legal. Vocês já tinham a roda de mulheres até aí? Não a gente começou a criar ela a partir desse convite, né? Mas a gente já trabalhava juntas dentro do grupo do Xamanismo 7 Raios há alguns anos. Então a gente já tinha uma certa intimidade, um certo olhar até no invisível de como a gente trabalha em grupo, como a gente trabalha na facilitação. Hoje o nosso trabalho tem muito a ver com o cuidado do círculo, e sinto que você também tem na sua caminhada esse olhar para como se prepara um espaço sagrado, como você prepara uma facilitação, como um facilitador tem que se cuidar e tem que se responsabilizar por um campo, né, energético. Então, a gente uniu essas 2 sabedorias, né, essas 2 experiências que a gente tinha para poder criar os grupos que a gente tem hoje. Antes de perguntar, o que acontece nessas rodas, se pode se falar, eu quero que você me diga a origem do cacau, assim, quem não conhece o cacau, é a mesma coisa de vou fazer uma pergunta meio boba, mas é a mesma coisa de um achocolatado? Claro que não, né? Não. Por favor. Então, o cacau hoje, a gente pode explicar como a matéria-prima do chocolate que a gente conhece. Né? É bem diferente em termos de sabor, em termos até mais sutis, o cacau que a gente utiliza hoje para fazer as cerimônias do cacau que a maioria das pessoas encontra na prateleira do supermercado. Então, é um resgate de uma sabedoria ancestral. Hoje, a gente sabe que existiam as cerimônias, existia um uso cerimonial do cacau nos povos da Mesoamérica há mais de 5.000 anos. Nossa. Então, os maias foram os primeiros a domesticarem o cacau dessa maneira, a entenderem o passo a passo de como você transforma o fruto na semente, como você fermenta essa semente, seca essa semente, descasca, macera, até ele se transformar na pasta base, né, que é o líquor que a gente utiliza hoje. Então, hoje o cacau que a gente usa, são essas sementes fermentadas, secas, transformadas numa pasta, misturadas com água quente, especiarias, e é assim que a gente utiliza. Interessante. E no passado era utilizado em ritualísticas direcionadas a algum objetivo? Cada povo dessa região vai ter uma relação específica com o cacau.
Depois da colonização, muito dessas informações foi perdido, né? Então, os livros foram queimados, foram dizimados, essa sabedoria foi espalhada de alguma forma, pulverizada, e poucas famílias na tradição oral preservaram essa sabedoria. Então, os povos olmecas tinham um tipo de relacionamento, os maias têm um tipo de relacionamento mais abundante, né? As famílias cultivavam cacau nas suas casas por conta da região, né? Que era mais favorável ao cacau, e compartilhavam o cacau nos momentos de união, de agradecimento, de colheita, nas cerimônias de casamento, de nascimento, de morte. Então, o cacau era presente como se unisse a comunidade numa mesma vibração. E as pessoas tinham essa abertura, né, essa conexão maior com a presença para agradecer. Fora que o cacau também, numa parte mais prática, era um alimento muito abundante em gordura, né? Então, era a fonte de saciedade, de nutrição da comunidade desde sempre. Então, era também uma forma de agradecer, uma forma de ritualizar e uma forma de se nutrir. Essa ritualística tinha relação com espiritualidade para essas pessoas? O cacau, ele é ponte de alguma relação com algo divino? Sempre foi, né? Até porque a espiritualidade sempre foi viva nesses povos. Tudo era espiritual, tudo era conduzido de uma maneira a agradecer o grande espírito, a Quetzalcóatl, aos deuses criadores do mundo e aos deuses que participavam da vida cotidiana desses povos. Então, o cacau era uma maneira de abrir o coração e reverenciar o divino que sustentava, a natureza que sustentava a vida daquele povo. Né? E também, depois foi utilizado como moeda de troca, depois era utilizado como oferenda. Então, os grandes imperadores, que também eram a figura religiosa mais elevada, né? Mais alta, dos povos daquela região, para os astecas, por exemplo, eles tinham maneiras de celebrar com muito cacau, muita bebida disponível. Eles eram enterrados com as cerâmicas que armazenavam a bebida de cacau, que era entalhada com o nome de cada um. Então, o cacau também, por exemplo, na sabedoria asteca, era uma das árvores que guardavam a região sul dentro da cosmovisão asteca, que é a região que era a separação entre os dois mundos, a separação do mundo invisível, do submundo, do mundo terreno. Então, as pessoas eram enterradas com a bebida do cacau entre os dedos, na testa, no coração, porque o cacau ia conduzir ela até o mundo espiritual. Tá, e quando pessoas comuns do dia a dia experimentam cacau, o que elas relatam sentir, Yasmin? Primeiro que assim, a ciência explica hoje muito dos benefícios do cacau, né? Muito dos benefícios nutricionais. Mas, passando para os benefícios energéticos, o que a gente sente a partir da disposição de mais neurotransmissores de bem-estar no nosso corpo, do nosso coração tá sendo bombeado com mais sangue por causa da vasodilatação, a gente sente uma presença maior. Então, a partir desse estado de presença, em que a gente consegue estar no corpo, sentir o nosso corpo, sentir as nossas emoções, sentir no sutil como que a gente está se sentindo, né? O que está vivo ali. A partir disso, a gente aumenta a voz do nosso coração, aumenta a nossa intuição. Com isso, a gente consegue ter clareza, direcionamento. A gente consegue perceber a interconexão das coisas. A gente consegue entender qual é a direção que a gente tem que seguir. A partir de uma voz diferenciada, que é a voz do nosso coração. O nosso ego tende a ser muito barulhento, né? Tende a nos conduzir por caminhos de proteção, né? De medo, que às vezes faz a gente se distanciar dessa voz, da intuição, que fala baixo, que tem uma certa calma e que não espera muito barulho nosso, né? Muito ruído. Então, a gente precisa silenciar, entrar no estado meditativo. Né? A gente vive um mundo que nos adoece também, não é? Você percebe isso? Que as pessoas que chegam até você como terapeuta, ou nas rodas de cacau, as pessoas chegam doentes por conta deste barulho também do mundo lá fora? Sem dúvida, sem dúvida. A gente hoje vive um momento
de muita separatividade, em que a gente tenta se proteger a qualquer custo. E nessa tentativa de se proteger, a gente consome mais, a gente se preocupa mais, a gente está vivendo num momento de escassez. Então, isso faz com que a gente busque fórmulas rápidas, né? Faz com que a gente busque algum alento, algo para a gente se encostar, né? Para a gente agarrar ali. Isso é tudo produto do nosso ego. Quanto mais a gente se sente impactado por essa vibração de ansiedade, de tristeza, de desesperança que a gente vive hoje, em que a gente é forçado a produzir cada vez mais, em que o silêncio, o vazio, o momento de não produtividade, de ócio criativo, de contato com a nossa arte, de contato com o nosso feminino, tudo isso que eu falei, né? O silêncio, o vazio, a arte, tudo isso é o contato com o feminino. E que tem direcionamento, relação igual com o momento que a gente está vivendo em relação à natureza. Verdade. Tudo que a gente tem imposto de violência é o masculino ferido, é o patriarcado impondo para a gente um movimento predatório, né, de consumo. E a gente vive isso do lado de dentro. A gente mata também as nossas buscas pelo sutil, pelo feminino, por esse lugar de não fazer. Só que isso hoje não dá. Sim. A gente se sente muito preso nesse sistema, nessa corrente em que a gente depende de instrumentos, de um sistema muito artificial, né? A gente se vê cada vez mais dependente. A água da torneira, a energia que a gente paga, a busca por moradia, essa busca pelo sustento, pelo consumo do supermercado. E isso faz com que a gente se desconecte completamente. Completamente. As medicinas e o cacau, nesse sentido, é um movimento quase que revolucionário de voltar para um momento mais natural, para um estado mais natural, em que a gente consegue parar, confiar uns nos outros dentro de um círculo, Sim. Né? Estarmos horizontais, olhando de olho no olho, sem saber quem são as pessoas que estão ali, qual é o passado, ou a conta bancária, os problemas, a idade, o momento de vida, e se conectar com o espírito, se conectar com o que é além, é o mesmo fogo, a mesma chama que queima no coração de cada um, e a gente vai falar sobre isso. E a partir dessa inspiração, cada um dentro do círculo sagrado, cada um dentro do ritual de cacau, vai descobrir os caminhos através de melhores hábitos, de melhores relacionamentos, de achar tempo para se dedicar a si mesmo, achar mais momentos de rituais que pode fazer em casa, seja num banho, seja numa vela acesa, seja num momento de dança intuitiva, de escrita intuitiva, de silêncio. Então, isso muda as coisas, porque coloca você mais em contato com o seu coração, com o seu espírito. Que é onde estão as respostas, não é? Exatamente, exatamente. Então, o cacau é um facilitador para nos levar para este lugar de silêncio do nosso eu, por exemplo? Ele abre um campo seguro e emocionalmente fluido, porque é uma energia muito feminina, então faz fluir as nossas emoções, a nossa conexão com as nossas águas, com aquilo que está represado, com as memórias que a gente guarda, e faz isso tudo escoar. E a gente estando mais vazio, a gente encontra a clareza. Não tem mais para onde correr, né? A gente olha para tudo com mais amor, com mais amorosidade, com mais compaixão, Sim. com mais paciência. Então, para mim, foi um caminho que não foi imediato, né? Não foi como, às vezes, a medicina da ayahuasca, que às vezes dá aquele sacode e que a gente fica né, tentando catar as pecinhas e dá nem tempo de raciocinar, você já está acontecendo a cura ali, né? Exato, exato. O cacau não, ele te dá essa... Ele vai te dando perspectiva com o tempo. Vai te dando mais certeza, mais paciência. Você vai olhando para você com mais amor, né? Não precisa também ser tudo correndo, com uma voz meio impositiva, ou impaciente, né? De vai, tem que fazer, ou o que não está na hora. Essa cobrança que às vezes também a vida nos impõe, a criação,
a nossa criação, o nosso passado, a nossa história de vida, né? Nos impôs que tudo tem que ser rápido, né? Imediato. E o cacau te dá, te ensina o processo, a respeitar o processo. Exato. De autodescoberta, de autocura, é isso também? É isso. É uma temperança, né? Convite a um equilíbrio, a uma harmonia, né? E de ir de passinho em passinho, né? Sem apressar o tempo natural das coisas, né? Como que aconteceu com você? Qual foi essa virada, assim? Cacau entrou na tua vida nesse contexto, você explicou, mas o que em você, se for cabível, o que em você mais foi impactado, assim, no teu ser, que você fala, eu preciso transbordar isso? Acho que são inúmeros pontos. Primeiro que eu me senti mais em contato com o meu feminino. Eu era uma pessoa que achava que ser homem era muito mais fácil. Era uma vida mais reta, era caminhos mais abertos, portas mais abertas e, de certa forma, as mulheres... eu sinto que é uma verdade, assim, as mulheres têm que fazer muito mais esforço para ganhar esse lugar ao sol. Verdade. Então, eu sempre tive um ressentimento, assim, com esse lugar, de que ser mulher talvez fosse realmente muito trabalhoso. E... confiar, né? O feminino, na verdade, é o não fazer. E o cacau me ensinou muito sobre isso, sobre a força dessa potência escura que é o feminino. Da espera, sabe? Da nutrição, do cuidado que faz com que a vida floresça. Então, esse lugar de ter certeza absoluta, de sentir a potência que o feminino traz, mudou muito a minha relação comigo mesma, com o meu corpo, com a minha aparência, com as outras mulheres, sabe? De não nutrir essa competitividade que sempre foi imposta a nós, de aprender a celebrar a conquista de outras mulheres, de aprender a dar as mãos, a realmente baixar as barreiras, né? E um segundo ponto foi muito sobre a minha expressão criativa. Eu cantava, eu me arriscava a tocar um pouquinho. E canta, tá? Canta pra caramba. Gratidão. Mas foi também um empurrão dessa medicina, de coloca a sua criatividade no mundo, coloca a sua marca, a sua essência no mundo. E nas rodas de incentivar isso, através da minha vulnerabilidade, né? Então, também como facilitadora, me colocar num lugar vulnerável, criar esse lugar de compartilhamento daquilo que eu estudo, né? Então, isso é de uma grandeza absurda, né? Que eu sinto que é a conexão, né? Você também se experimentar e se colocar num lugar vulnerável diante de outras mulheres é também falar, vamos lá, vamos junto, né? Com certeza. E isso abriu a possibilidade de Manaus hoje ser uma rede de apoio real, sabe? Da gente conseguir compartilhar coisas, de saber com quem contar, de ter outras mulheres que vão torcer por nós, que vão fazer ali a magia acontecer dentro das rodas juntas, sabe? Que vão fazer pedidos juntos, que vão reverenciar a natureza, os 4 elementos, os cantos, a voz, todas juntas. E isso vai mudando. Que lindo. Aos pouquinhos, né? E com muita paciência, a gente vai transformando uma sociedade dentro, né, dos círculos mais íntimos ali de cada uma, né, que vão levando o cacau para sua família, vão compartilhando com os filhos, com o marido, aí vai trazendo o marido, aí leva o cacau para o trabalho, e aí troca ali, substitui o cafezinho por uma térmica com cacau, aí vai vindo um por um, vai entendendo que vai ficando mais tranquilo durante o dia, sabe? Vai entendendo que às vezes uma reunião de criatividade pede um cacau, um momento que você vai ter de criar novos projetos pede um ritual com cacau. Você vê essas pequenas sementinhas, né, frutificando e outras mulheres fazendo também, trazendo isso para o dia a dia, é muito legal. Maravilhoso. E você trabalha muito com mulheres, né? Muito. Mas é interessante ver o projeto com cacau para todos, assim, para os homens também. A gente faz algumas vivências que envolvem dança, que é aberta a homens e mulheres. Tem a nossa jornada sonora com cacau, que também é aberta a homens e mulheres, e é uma jornada junto com o sound healing. Então tem os instrumentos, a gente cria uma história a partir disso, e o cacau
abre a sua percepção para poder criar, mergulhar nessa história. E assim, a maioria dos homens às vezes chega mais desconfiado, né? Que vai trabalhar as emoções e que vai nomear essas emoções e que a gente vai, né, tentar escrever, dar mais forma, mais direcionamento para esse lado emocional que às vezes é tão mal trabalhado, né? É tão mal olhado pelos homens. E aí muitos falam assim, não senti muito, não sei, mas lembrei muito da minha avó. Lembrei da minha casa lá na praia, quando eu brincava quando criança. E é sobre isso, né? Perfeito. Sobre você resgatar esses laços, resgatar talvez uma inocência da sua criança, quando uma pureza de espírito maior. Quais são as dores mais comuns dessas mulheres hoje que chegam até você? O que você como que você pode compartilhar com a gente uma leitura das dores comuns dessas mulheres, por exemplo, que procuram o cacau ou que encontram no cacau talvez um caminho? O que a mulher tem sofrido mais hoje, até para quem nos assiste, talvez se identificar, de falar, nossa, eu não sabia que isso era uma dor, talvez, enfim. Eu sinto que há muita dificuldade dessa confiança de mulheres com mulheres, né, de terem feridas, né, de chegarem se protegendo muito às vezes. Existem as feridas relacionais, que eu sinto, de relacionamentos. Então, muitas chegam querendo curar essa relação com o masculino, essa relação com o próprio feminino. Às vezes se vê muito com um masculino muito exacerbado, tendo que brigar, entendendo que esse foi o caminho que sempre foi imposto a elas no trabalho para conseguir ter voz, para conseguir tomar decisões, para conseguir gerenciar a vida profissional e pessoal ao mesmo tempo. Então, são muitos pratinhos, né, que a maioria das mulheres cuidam e se sentem, às vezes, sem espaço para serem cuidadas, para cuidar de si. Então, é essa sobrecarga, né, geral, e que faz com que elas coloquem uma armadura, né? Coloquem uma armadura masculina rígida para poder ter que lidar com esse mundo. Então, ficam também desconectadas, buscando uma maneira mais empoderada e segura de poder descansar, relaxar, chorar e contar com mais apoio, né? Porque às vezes a conversa dentro de casa, o compartilhar das questões, das dores dentro de casa, nos seus círculos de amigos, ela acaba encontrando ambientes que não favorecem uma abertura. As pessoas não têm muito espaço para escutar, tentam ou competir com o sofrimento alheio, ou indicar uma solução pronta, ou tentar mostrar um caminho que é aquele, ou tentar diminuir a dor que está sendo compartilhada ali. Então, as pessoas não entendem que às vezes é o poder de uma escuta ativa, amorosa, só compassiva, que vai dar o espaço para aquela pessoa. E essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia. Porque as pessoas estão tão sobrecarregadas com os próprios problemas, né, que às vezes não cabe mais você se ocupar do problema alheio. O que reforça a separatividade que a gente conversou, né? Claro. Que é também produto do patriarcado. Quanto mais a gente se desconecta uns dos outros, mais a gente se desconecta da natureza, mais a gente incentiva essa forma de viver baseada no consumo e na violência, na imposição, e menos a gente consegue regenerar o planeta, a Terra e as nossas relações. Olá, hoje eu quero te levar para conhecer a Imagens Bahia, a loja que fica aqui na Avenida Aricanduva, zona leste de São Paulo. Você passar na porta, você vai ver essa imagem de São Jorge icônica, que inclusive fez parte da nossa festa de Ogum, compôs o nosso altar. E se você vier de carro aqui na loja, tem estacionamento, tá? Bem despreocupado. Vem, vamos conhecer.
Você encontra uma diversidade enorme de produtos. Não só imagens fabricadas pela própria Imagens Bahia desde 1934, mas também produtos que servem para o nosso cotidiano, as nossas magias, oferendas práticas dentro do terreiro. Dá só uma olhada à diversidade que você encontra aqui dentro. Uma característica forte da Imagens Bahia é exatamente fabricar imagens de qualidade e exclusivas. Por exemplo, essa de seu Zé Pilintra, icônica, que a gente encontra na porta de alguns terreiros, às vezes com alguidar, que tem moeda, sabe? Que o pessoal vai lá deixar uma paga, um agrado pro seu Zé. E a gente encontra aqui uma diversidade de coisas para as nossas oferendas também. O dendê, o mel, os alguidares, tudo na mão, fácil para a gente pegar e fazer, só isso. E aqui tem alguns turíbulos bem legais para a gente fazer defumação. Então, quer dizer, você já compra a tua erva, uma alfazema aqui perfeita, ó, já põe no turíbulo e já faz a sua defumação. Tua casa, teu terreiro, teu comércio, né? Tem tudo aqui. Aqui não tem só imagem de umbanda, católica, mas também budista, da quimbanda, das tradições de magia diversas, de vários formatos, cores. Eu gosto muito. E como toda loja de umbanda, né, a gente aqui encontra também alguns preparos já prontos para a gente levar para casa, tipo banho de 21 ervas, banho de pombagira, banho de abô. Inclusive é aqui que eu tenho comprado as velas para o meu altar, para minha tronqueira, para as minhas magias, para os meus rituais. Tem vela de todo tipo, exatamente por isso que eu gosto daqui. Aqui a gente encontra também uma variedade muito boa de charutos, de cigarro de palha, de cigarrilha, com piteira, sem piteira. Muito útil para as nossas entidades, para o nosso dia a dia no terreiro. Quem mais gosta de incenso aí? Eu adoro. Aqui você encontra alguns incensários, alguns formatos até de velas aromáticas e essências também. A gente usa muito, tá? A gente usa muito dentro de terreiro. Já estou escolhendo um punhal, uma adaga nova para levar lá pro meu Exu. Umas opções bem legais aqui. Olha essa daqui que linda. Coisa linda. Pesada, tá? Pesada, toda talhada. Qual a importância da relação com a natureza, Yasmin? Para nós que estamos vivendo uma vida urbanizada, qual a importância de termos este olhar para a natureza? Para mim é tudo, né? A nossa relação com a natureza é a base de tudo, porque somos natureza. Somos absolutamente dependentes dela. No ar que a gente respira, na comida que a gente come e na qualidade de como a gente vive. Exatamente. Né? Então, tudo que a gente faz hoje, não há trabalho com cacau sem a gente falar da importância de escolhas conscientes, de reverenciar a voz desse povo, dos povos originários que são os verdadeiros guardiões dessa sabedoria e que estão aí como exemplos vivos de como viver harmonicamente com a natureza, né? Entender que o modo de vida que a gente tem hoje tem prazo de validade, já estamos passando desse prazo de validade, né? Já não dá mais para a gente conduzir a vida como a gente tem conduzido. E eu sinto que o caminho de reencontro com essa espiritualidade e o caminho que o xamanismo propõe de resgate da sabedoria natural faz com que a gente crie consciência espiritual da importância que a natureza tem para a nossa vida. Ela é escola viva do que a gente precisa fazer. É uma questão de observar aquilo que nos cerca para entender que a natureza não suporta essa competição, não há maldade, não há desigualdade entre o que cada um recebe e o que cada um dá. Né? Então, é simplesmente a gente olhar e falar, está tudo acontecendo, dos ciclos com as mortes e a vida e a regeneração e os frutos e a semeadura e o silêncio como um ciclo perfeito. Por que a gente quer sempre estar numa primavera eterna ou num verão eterno de produtividade e de exuberância do externo? Né, em que a gente está sempre acumulando. Todo, né? A gente esquece da parte escura, da parte do desfolhar-se, da parte do silêncio, da parte de observar essa destruição como parte de uma regeneração planetária.
E é isso, a gente... Pergunto porque eu sei que você esteve agora, não esteve numa imersão aí na floresta, não foi? Sim, eu já fiz 2 viagens, né, para ficar imersa nessa sabedoria em torno do cacau. A primeira foi para Costa Rica, em 2021, né, logo quando a gente começou a estudar. E eu fui, agora tem uns 2 meses, para o Peru, justamente para um sítio arqueológico que hoje é o mais antigo, que se tem notícia do cacau, que é na Huaca Monte Grande, em Jaén, no Peru. E é um sítio arqueológico de mais de 5.000 anos, em que lá você encontra cerâmicas com vestígios da teobromina, que é o princípio ativo do cacau. Então, lá, eles fizeram toda uma rota que você vai visitar os cacaueiros com mais de 100, 200 anos de idade, e que hoje eles estão tentando preservar essa sabedoria com mais tecnologia, né? Porque o clima está mudando, então essa região também está sofrendo. E tentando preservar as variedades que hoje nem são catalogadas, né? Hoje que está começando a se dar mais atenção para essas variedades, que hoje o cacau é tão complexo quanto o café, né? Com as suas notas. Tem uma variedade? Tem uma diferença? Tem a variedade do Brasil, né? Que hoje é a forasteiro, e tem a variedade crioula, que é o cacau mais... nativo, vamos dizer assim, da região da Amazônia, que é o berço do cacau hoje. E aí lá foi como se fosse uma rota iniciática, né? Que a gente ia percorrendo todo o caminho do cacau, e também uma abertura espiritual para que a gente pudesse trocar. Eram todas mulheres que têm o seu trabalho do mundo inteiro, então da Espanha, da Bolívia, do Chile, do Peru, e... Enfim, a gente compartilhava o nosso trabalho, né? Claro. Para poder fortalecer e ver esse trabalho vivo. Sim. Em muitos lugares do mundo, com pessoas que estão realmente dispostas a fazer um trabalho responsável, né? E não só usar o cacau desconectado de todo um ecossistema, né? Ancestral que sustenta essa medicina. Você não vai conseguir ter todos os benefícios energéticos se você não honrar essa linhagem, essa sabedoria. Então foi... O que mais te marcou nessa viagem, assim, que você tenha visto, vivido, que para você tenha sido significativo demais, assim? Eu sinto que é ver a conexão do povo que mantém vivo a gratidão, a reverência a esse fruto, que confia nesse fruto como fonte de nutrição, como fonte de união da família, de sustento, e ver como eles são gratos à terra, como eles numa simplicidade absurda, né, com todos os problemas de uma cidade pequena, né, de um país de terceiro mundo como o nosso, mas sempre com esse valor familiar que eu sinto que a América Latina tem como exemplo, né? A gente é muito ligado com a nossa família, a gente honra muito essa ancestralidade de alguma forma, né? Em comparação com outras regiões do mundo, e ver isso vivo, né? Ver uma cooperativa de mulheres que trabalham, familiares e outras mulheres da região que trabalham com chocolate, vivem daquilo, estudam, né, as nuances desse chocolate, têm a certeza de que estão entregando um produto com amor. Isso é muito inspirador, né? Você vê um produto artesanal de agrofloresta que tem os selos e a responsabilidade ambiental chegando até nós, orgânico, né? Então, é sempre uma preocupação que a gente tem, a gente espera que inspire as pessoas que cheguem até nós. Essas rodas acontecem com que frequência, Oyas? A gente geralmente faz uma vez por mês. Cada roda tem um fluir, né? Ela vai se basear na estação, vai se basear na proposta, naquilo que a gente está vivendo também entre grupo. É tudo muito orgânico, então a gente tenta sentir o que está vivo ali no campo. Tanto. E aí vai propondo, seja com arte, seja com corpo, com meditação, com silêncio, com partilha, com troca. Então, cada uma acontece de uma forma. Acontecem hoje em São Paulo? Isso, a gente tem um espaço em Santo Amaro, que tem a maioria das nossas vivências, que Casa a gente conduz lá, Casa Coerã, e a gente faz todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos lá, e os atendimentos individuais também.
Que legal, que incrível. E hoje os retiros também têm acontecido com que frequência? Eu sei que vocês têm um retiro, não tem? O Morro retiro... de vontade de ir. Já visualizei, falei, uma hora vai dar certo de casar os horários, datas e dias. Mas como que tem sido também o projeto do Retiro? Há quanto tempo tem acontecido? Porque no Retiro acontecem vários movimentos, não só com cacau, mas com outras medicinas. Isso. O Retiro é uma imersão, né? Realmente é um retirar-se. É um lugar em que a gente consegue realmente tirar as distrações, os estímulos, o mundo lá fora. E com o tempo você vai se aclimatando, o espaço que recebe também o grupo. Por si só já é muito curativo, né? Você está em contato com a natureza, respirando um ar mais puro, saindo um pouco desse ruído da cidade. Maravilhoso, né? Só isso já basta. Já né? basta. E aí a gente encadeia muitas atividades, sejam de partilha, seja de descanso, seja de trabalho corporal, sejam meditativas e com as medicinas. Dependendo, a gente faz com as jornadas sonoras, ou dependendo, a gente usa o Temascal, a tenda do suor, para também fazer uma purificação. Tem a medicina da ayahuasca e tem a medicina do cacau, para, acho que, integrar um pouco, né, a tudo que é vivido. Às vezes a gente também precisa desse momento de integração para colocar as experiências um pouco mais acomodadas no nosso espírito, anotar um pouco, trabalhar um pouco mais isso no emocional. A integração dessas experiências é muito importante. E com mais dias, a gente consegue fazer isso juntos, assim. Então, geralmente, a gente também vive essas experiências, porque é um campo muito propício para uma transformação realmente mais profunda, né? Acho que o grupo também fica mais à vontade com o tempo do que com as consagrações avulsas, né? Sim. Então, você também cria uma conexão, uma confiança maior, você também já está mais permeável, então você acaba sendo muito proveitoso para... As rodas são as mesmas pessoas que vão sempre, ou vocês sempre formam grupos novos? Como funciona essa rotatividade das pessoas dessas rodas? A gente tem muitas manas que vêm todo mês, né? Que fazem um compromisso, às vezes, de se dar essa roda de presente uma vez por mês. E a gente sempre recebe gente nova. Legal. Porque uma vai convidando a outra, né? Às vezes quer trazer as amigas. A gente recebe muitas famílias. Então, irmãs, mães e filhas. Nossa, deve ser lindo, isso, né? É muito especial. Quando vai uma mãe, às vezes a mãe, que às vezes a filha não tem tanta conexão. Estão resgatando uma relação. Deve acontecer, né? Muito, muito. E eu acho que o campo inteiro se beneficia, né? O grupo inteiro acaba se beneficiando dessa cura, dessa vontade, eu sinto, de uma reconexão maior. Yas, eu fico curioso para saber, eu estive com o Felipe, seu esposo aqui também, os dois dirigem o Xamanismo Sete Raios, e é evidente que você também participa e lidera as cerimônias de ayahuasca, né? Você consagra sempre também? Sim, faz parte do estudo, né? Faz parte do que a gente intenciona como objetivo do... Para compartilhar também, quais as maiores lições ou maior lição que você já tirou das suas experiências até aqui com a ayahuasca? Falar da ayahuasca em poucas palavras é difícil, mas é uma medicina que transformou a maneira como eu me relaciono com o mundo, com a espiritualidade. Me ensinou sobre entrega e sobre confiança nessa espiritualidade, de tudo que a gente já viveu e já experienciou durante todas essas cerimônias como facilitadores. Também a nossa confiança, que a medicina tem o seu proceder, que cada experiência é perfeita no seu próprio percurso, que cada grupo não se forma por acaso, os ensinamentos, as lições, sejam elas difíceis, sejam elas muito transcendentais, elas têm lugar exato na sua caminhada, elas vão te levar exatamente para onde você precisa estar, e a profundidade da experiência também vai ser diretamente proporcional à sua vontade de mergulhar nas suas sombras, no seu universo interno, a sua disposição de se auto-investigar, de fazer as mudanças que você precisa fazer, porque a ayahuasca, eu acredito que ela é uma mãe. Então, ela vai ser muito amorosa em te mostrar o caminho,
mas quem trilha o caminho é você. Então, é essa amorosidade que ela mostra, às vezes de maneira mais dura, porque você mesmo já sabe que é algo que precisa ser lidado de outra maneira, mas ela também vai respeitar o seu ritmo, a sua abertura e a sua disciplina, né, em seguir com os ensinamentos. Então, para além do fenômeno, né, que muitas pessoas às vezes chegam até a ayahuasca atraídas por esse fenômeno, pela psicodelia da experiência, tá o compromisso, a responsabilidade de que agora que você recebeu esse presente, né, porque é uma abertura, é um presente, tá em contato com essa medicina, você tem a responsabilidade de viver aquilo, né, de realmente trazer essa magia, o ensinamento para sua vida cotidiana e para suas relações e para sua relação com a natureza. Maravilhoso. E você tem esse contato com a ayahuasca há quanto tempo? Tem mais ou menos quase 9 anos que eu consagro e que a gente faz os trabalhos com a ayahuasca juntos mais ou menos uns 7 anos. Nossa, 7 anos, mas consagrando, porque vocês consagram com que frequência, assim? Vocês consagram, é evidente que vocês devem ter a rotina de vocês, mas vocês consagram além dos dias que tem a cerimônia coletiva? Vocês têm momentos particulares também de consagração? Sim. Onde você tem o teu processo terapêutico de introspecção, de mergulho em si? Necessário. Você tem essa iniciativa? Sim, que sim. Lindo. A gente faz menos do que a gente gostaria hoje, mas é necessário ter um momento de estudo em que você não está tão preocupado com a guiança ou com o cuidado, né, do grupo. Ou a gente faz alguns trabalhos trazendo as comitivas, porque aí é um espaço em que a gente tem direto contato com a força viva da floresta, né? É realmente os guardiões dessa medicina trazendo, e é uma força muito especial, que vale muito a pena viver isso. E aí a gente tem esse espaço de autoobservação. E também quando a gente tem os retiros, a gente tem os trabalhos de outros amigos, outros irmãos também, que a gente faz questão de participar. Que lindo. E existe alguma peia, que a gente fala um peia, né? Sim. Existe alguma peia, alguma situação que você passou que você falou, não, dessa daqui eu não sobrevivo. Não passo dessa, sabe? Inúmeras. Uma peia muito dura, muito pesada. Inúmeras. Momentos de, às vezes, total imobilidade, né, em que você não está conseguindo dar comandos para o seu corpo, ou momentos em que você tenta pedir uma ajuda externa, e a medicina sempre é muito sábia de falar, é isso que você tem que viver. Hoje eu enxergo esses momentos como uma oportunidade maravilhosa de se purificar. Hoje eu tenho uma relação com a limpeza, que, né, todo mundo fala sobre a medicina com outro olhar, assim. Eu agradeço muito sempre que eu tenho essa oportunidade de ficar mais leve, de ter mais clareza, de estar mais vazia, de purificar daquilo que eu como, dos remédios que eu tomo, de tudo que eu faço, para conseguir enxergar melhor, assim, o caminho. Então, mas já tive momentos principalmente no início, né, quando você não... de completa imobilidade, assim. Nas minhas primeiras cerimônias eu não conseguia me mexer, não conseguia nem ir no banheiro, e olhava para quem cantava, tocava, cuidava, dançava com a maior admiração. Você era dura. Era um saco de batata deitado, assim, e era isso. E era a condução da cerimônia... Eu só via terminar. Já ouvi falar esse relato, já ouvi. E depois, com o tempo, você vai ganhando um pouquinho mais de força ali, né? De firmeza, Até se entregar também àquele processo, porque aquilo quer dizer alguma coisa. Exato. A medicina tá falando, não vai para lugar nenhum. Tipo assim, para e observa. Solta. Solta o controle. Solta o controle. Entrega e confia, é só sobre isso. E não vou dizer que isso não está fora de um possível caminho, assim. Hoje, a gente sabe que cada experiência com a ayahuasca é única, ela é de cada um, não existe, agora eu entendi, agora eu já sei o que eu vou encontrar, agora eu já sei lidar com qualquer coisa que vai aparecer. A gente tem muitas experiências pessoais. A próxima
É sempre uma surpresa. E porque a gente muda, o céu muda, a vida muda, e a gente está sempre uma pessoa diferente. A medicina vai mudar, o feitio dela vai mudar, então a maneira como ela chega até nós vai mudar. E com isso é uma magia diferente. Então, ninguém está imune. Ninguém está. Todo mundo no mesmo barco. A gente sempre está junto nas cerimônias e faz questão de compartilhar isso, que não tem mestre, não tem guru, não tem ninguém ali que está sabendo mais do que os outros ali no grupo. A nave sobe junta e a gente aprende junto. E o que mudou na sua vida, Yas, desde quando as medicinas entraram na sua vida, assim, de mais impactante, mais marcante no teu ser como mulher? Eu pergunto tudo isso até para que as mulheres que nos assistem, que talvez sintam um chamado, um interesse, um desejo. Claro que cada caso é um caso e para cada pessoa isso vai se manifestar de um jeito, mas para que elas se sintam seguras também com os processos. Às vezes o medo de dar esse passo, de conhecer mais, de avançar, faz as pessoas recuarem. O que mais marcou, que mulher, o que de lições maiores, mais marcantes brotaram na tua vida a partir da tua relação com toda essa ancestralidade da floresta? Olha, eu sinto que explodiu uma bolha pessoal, assim, um lugar que hoje eu tenho muita consciência de que é necessário eu tirar o olhar do meu próprio umbigo, de que o meu ego é muito inteligente em criar narrativas e desculpas para eu não fazer melhor, para eu não fazer mais pela minha espiritualidade, por mim mesma. Eu acho que a gente fica um pouco que sem desculpas, sem muito, sabe, aquilo de não dá para desver depois que você encontrou esse caminho. Então, com o tempo, você vai percebendo que a direção está ali, a gente já sabe o que tem que fazer. Mas, pessoalmente falando, eu era uma pessoa, ainda tem muitos vestígios disso, mas muito insegura, muito influenciável, e sinto que muito com os véus dessa ilusão muito espessos, de acreditar que a minha vida é sobre só cumprir certos papéis, ser uma esposa, ser uma boa filha, cumprir ali com o que eu deveria fazer, na idade que eu deveria fazer, e me comportar da maneira que eu deveria me comportar, tentar sempre agradar, tentar sempre ser boazinha e atingir essa perfeição para a comodidade dos outros e do mundo, né? E eu sinto que o contato com essa sabedoria da natureza, com esse resgate da espiritualidade dessa forma, mais visceral, mais pura, mais livre, sem muitas barreiras, sem muitos dogmas, faz com que você questione os seus. Então, é muito questionamento, porque você passa por um momento realmente de balançar as estruturas, de questionar quem você é, de questionar suas relações e o meio em que você vive. Mas com o tempo você vai vendo os frutos daquela mudança de vibração, né? Como se as medicinas te colocassem numa vibração mais elevada, que permite que você veja os desajustes, aquilo que você precisa fazer, os desequilíbrios. Com o tempo, se você ainda cede a esses impulsos mais egóicos, mais rasteiros, né, daquilo que te puxa para baixo, você volta. Não tem milagre. É uma forte tendência a voltar, né? É uma zona segura, né? Sim, mas se você fizer o dever de casa e está disposto a, né, arrancar coisas da sua vida, fazer mudanças definitivas e cultivar essa vibração através de tudo que a gente falou aqui, dos hábitos, da elevação da sua frequência, e mantiver isso, você começa a enxergar as coisas com uma perspectiva muito mais clara, entendendo para onde você tem que ir, quem você é, né? E é esse retorno, no fim das contas, a uma unidade, que parece muito metafísica, mas quando você tem contato com essas medicinas, ela fica muito clara, né? Em que quando a gente faz algo para a natureza, a gente faz para nós. Quando a gente cuida do outro, a gente cuida de nós. E quando a gente se preocupa em estar vibrando essa compaixão, esse amor todos os dias, essa gratidão, todo mundo se beneficia, né? Então, isso é real.
quando você tem contato com a medicina. E aí cabe a nós, claro, depois do ritual, claro, colocar isso em prática. Claro. Te pergunto porque o exemplo arrasta, né? E eu acho que isso é uma inspiração, né? Eu acho que a tua história, os teus aprendizados e tudo que você vem a depois amanhã revelar para quem te segue, né? Para quem te acompanha. Eu queria falar um pouco sobre o Manauá e queria ouvir um pouco desse projeto. Como que nasce, por que nasceu? Conta para mim. Manauá, deixa eu explicar. A Manauá é uma marca, né? É uma marca? Posso chamar de uma marca? É uma marca. Hoje a gente tem serviços e produtos, né? Veio de tentar encurtar os espaços entre Manauá. Entre as mulheres e essa medicina. Né? Às vezes era no início, né, quando a gente começou a fazer as rodas, era difícil para elas encontrarem o cacau 100% orgânico, né, de agrofloresta, e a gente foi atrás. Ele já vem nesse formato que é em drágeas, né, nessas gotinhas que facilita um pouco, né, para você já levar, às vezes ter um momento de viajar e acampar e levar o cacau para o seu momento de conexão. E hoje também a gente desenvolve as especiarias, que também é uma tradição, né, no preparo da bebida cerimonial. E hoje a gente tem alguns blends, algumas misturas de especiarias baseadas no Ayurveda, na medicina ayurvédica, que vão também criar esse equilíbrio para o corpo, que vão trazer um aconchego, ou mais energia, ou mais foco, dependendo da mistura. E aí você pode colocar no cacau no dia a dia. Hoje a gente tem projetos das tinturas, de outros produtos com cacau. E nos serviços a gente também é o Manauá que organiza todos os eventos. Que né? incrível. Que é composto por você e mais duas irmãs. Duas irmãs. Qual muito o nome queridas. delas? A Marcela e a Eline, muito maravilhosas. Que Legal. hoje a gente é muito diferente entre si, né? E isso faz com que o trabalho seja mais completo, eu sinto, né? Mais integral, porque cada uma tem a sua linha de estudo, cada uma traz uma perspectiva diferente terapêutica e com isso a gente também vive esse desafio das relações, né? De serem mais amorosas. É justamente isso que a gente tenta trazer com o cacau. Ô, Yasmin, me conta, qualquer pessoa pode comprar um pacotinho desse e fazer um cacau em casa? É a mesma coisa daquele que vocês servem na roda, na cerimônia? Olha, qualquer pessoa pode fazer o cacau em casa. Hoje a gente tem, inclusive, uma aula online lá na nossa página, que é uma aulinha de 50 minutos, justamente para indicar melhores técnicas de preparo, receitas, benefícios, história. Uma aulinha básica para quem quer... Qual página? Do Manauá, nosso Instagram, no próprio Instagram. Tem a aulinha online lá disponível. Com isso, você sabendo, né, a melhor maneira de preparar em casa, a melhor maneira também de criar um momento para você, a gente indica uma dose mais suave, que a gente chama de dose meditativa, que você pode fazer... E aí, com os 40 minutos que você já tomou, você já pode, né? Às vezes fazer um yoga ou meditar, fazer algo para você ali. Você vai sentir os benefícios, principalmente os benefícios nutricionais do cacau. Então, vai mudar a sua relação com o café, você vai estar mais bem disposto, você vai estar mais focado. O cacau é maravilhoso para o coração, para a saúde cardiovascular, para a saúde hormonal, hepática. Então, os benefícios, é um superalimento, né? Então, nutricionalmente falando, ele é riquíssimo. E aí tem a dose mais cerimonial, que é o que a gente chama, que é mais ou menos 35 gramas, 30 gramas, que a gente indica o máximo para você realmente sentir os benefícios energéticos e mais, né, no invisível do cacau, Perfeito. mais sutis. Ambos você pode fazer em casa, a gente só indica muito esse cuidado do entorno, de você ritualizar, de você ter uma intenção, de você colocar ali a sua vibração e ter uma condução, né? Ter ali um ancoramento, seja qual for, né? Da sua referência espiritual, daquilo que te sustenta, que te guia. Ativar isso de alguma forma, ali com símbolos, com os elementos que você confia, para ajudarem a ancorar o espaço. E aí começar a sua jornada. Então, é possível fazer sim. E fazer, de repente, participar de uma roda, né? Para poder sentir Exato. ser servida, né? Eu acho que receber isso, eu acho que deve ser um caminho importante para você ter o mínimo de contato
posteriormente. É né? isso. A gente sempre recomenda que para você fazer esse estudo energético do cacau, ideal que você participe de algum círculo, alguma vivência em que alguém vai estar facilitando, alguém que você confie, alguém que você se sinta segura de se abrir, né? E que vai ser algum lugar mais vulnerável, de certa forma, você vai estar sendo guiada, né? Então, confiar nessa guiança e depois se ressoar, né? Porque é isso, é um caminho, é só um caminho, assim como a ayahuasca. Se ressoar, você pode trazer para o seu dia a dia e aí depois, com uma certa intimidade, também compartilhar isso com as pessoas. Hoje a gente dá um curso também para facilitadores, para quem quer abrir as próprias rodas, os próprios círculos, para não só aprender sobre o cacau, então parte da bioquímica, parte de agrofloresta, parte nutricional, parte histórica, bons hábitos de preparo, né, boa condução, mas também a ciência toda por trás dessa facilitação, né, de ter um campo energético seguro, do que pode acontecer durante uma facilitação, como se preparar e como o facilitador precisa, às vezes, ter alguns pilares de vida, algumas bases bem firmes para que a própria pessoa não sinta isso no dia a dia, né? Porque você acaba sendo, a facilitação também faz com que você tenha que se cuidar extra, né? Então, também passar esse cuidado é importante pra gente. Yas, muito obrigado pela sua presença, salve a tua doçura e a tua força ao mesmo tempo, salve o teu axé, tua força e tua luz, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Eu com certeza irei numa roda que houver possibilidade para homens entrarem também, estarei lá, tá? Vai ser muito bem-vindo, vai ser uma alegria imensa. Muito obrigado. Gratidão. Meu irmão e minha irmã, espero que você tenha gostado do encontro de hoje, eu adorei. Na descrição do vídeo estão os links que você tem acesso a tudo que envolve a Yasmin Sá, a nossa convidada, o trabalho que ela realiza. Vou indicar que você se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações para ficar sabendo em primeira mão quando um novo vídeo entrar aqui no canal e compartilhe esse vídeo aí com quem você sentir de compartilhar. Na descrição também tem alguns links dos nossos parceiros, patrocinadores e minhas redes sociais. Um beijo no seu coração, obrigado mais uma vez, até o nosso próximo encontro. Gratidão por hoje.